Ouça agora na Interativa FM o programa Manhã Missionária. Olá, está começando mais um Manhã Missionária para você que nos ouve pela Rádio Interativa FM em 87,9. O programa Manhã Missionária trata de missões, como o nome já diz. Eu sou Marcelo Alves, o seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Muito prazer em falar com vocês. Para você que nos assiste no YouTube, né? Ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos, curta e compartilhe. Para você que nos ouve pela rádio, Rádio Interativa FM 87,9. Esse é o nosso canal, anote aí. Rádio Interativa FM 87,9. Estamos no Instagram também, @rádio.interativa. Segue a gente lá no Facebook, @rádio.interativa. O nosso aplicativo é o Rádio Interativa, que você baixa no Play Store ou Apple Store. Você que já tem, ok. Mas você que ainda não baixou, o nosso aplicativo você encontra no Play Store, Rádio Interativa Desenvolvedor Caxias Host Internet. Preste atenção que o nosso logotipo em letras vermelhas, bem bonito lá, para você baixar e ouvir a Interativa de onde você estiver. Falamos aqui de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, não é? A capital do mergulho, agora oficialmente. Bom, gente, hoje vamos receber aqui o servo de Deus, o homem de Deus, o presbítero Pedro. Ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Crescendo em Cristo, em Araruama, pastor Nilson e pastora Jurema Pires, no bairro Outeiro. Convidei ele aqui porque ele vai contar um pouco da história dele de conversão, não é? E vai falar também do trabalho de missões, o trabalho missionário que ele faz nas ruas. E prazer imenso recebê-lo. A paz do Senhor, Shalom Adonai, presbítero Pedro. Vamos falar sobre essa obra maravilhosa que Deus fez na sua vida e que Deus está fazendo através de você também. Amém. Pode contar tudo, não nos esconda nada. Amém. A paz do Senhor para os ouvintes. Shalom, Marcelo, que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo nessa manhã missionária. Vim aqui contar um pouco da minha trajetória, um pouco desse trabalho que Deus colocou no nosso coração, né, para poder estar fazendo aí nas ruas, né, levando alimento, levando a palavra de Deus, né, fora das quatro paredes, né. Nós somos chamados como eclésia para sair, né, chamados para fora. Campo missionário. Eu congrego, como já foi dito, na Assembleia de Deus Ministério Crescendo em Cristo, né, ali em Araruama, pastor Nilson, pastora Jurema. Queria mandar um abraço para eles, que acredito que eles vão estar ouvindo, vendo esse vídeo no YouTube e na rádio também. E queria aqui contar um pouco também da minha história, né? Ali eu me converti há mais ou menos aproximadamente 9 anos atrás, em Niterói, no Fonseca. Eu vim de uma vida bem sofrida, né? Fui viciado em drogas, né? Usei cocaína, outros tipos de drogas, e ali vivia na noite, no pagode. E a minha esposa, né? Eu e ela, a gente teve a nossa filha mais velha, que é a Maria Eduarda, né? E quando ali ela nasceu, Deus já estava fazendo uma obra no meu coração. Estava mudando a minha mentalidade. Aquele cara que ficava na rua não queria ficar mais. E a minha esposa tomou uma atitude, foi para a igreja, né? Numa campanha da família. Ali ela se converteu e na semana seguinte eu fui também. E tive um encontro com Cristo e graças a Deus, né? Aquele homem que vivia nas ruas agora virou um servo de Deus. E a gente começou ali a labutar, fazer a obra de Deus, né? Quero também mandar um abraço o meu pastor lá de Niterói, pastor presidente, pastor Vanderlei. Ficamos ali congregando bastante tempo com eles. Ali eu fui crescendo e fazendo essa obra nas ruas. E depois de uns 4 anos comecei a pregar também dentro das igrejas, né? Fiz um curso teológico, comecei a ministrar a palavra do Senhor. Essa obra nós começamos lá com um amigo meu, missionário Luciano. Ele congregou um tempo conosco. E ali ele foi me ensinando, me instruindo, né, a fazer essa obra. Então a gente ia, pregava embaixo dos viadutos, a gente levava um café da manhã, chegamos a receber doações para levar quentinha, né, na hora do almoço. Ficamos um bom tempo fazendo a obra lá. Passados-se uns anos, né, Deus me chamou para poder sair daquela localidade, para poder estar vindo para cá, para a região dos Lagos. As portas lá se fecharam para a gente e nós viemos para cá, para Araruama, onde nós residimos hoje, né? Estamos aqui há um ano, desde janeiro do ano passado, e também começamos a fazer
essa grande obra aqui em Araruama, e tem muitas pessoas sendo alcançadas, vidas que estão ali não só recebendo um alimento físico, mas também um alimento espiritual ali naquela cidade. O evangelho tem que ser o evangelho todo para o homem todo, não é? Por exemplo, o judaísmo fala também sobre isso, não é? Embora que nós não estejamos tratando sobre religiões, estamos falando sobre a fé em Cristo. E quando falamos sobre a fé em Cristo, não é? Nós temos que entender que devemos levar a palavra, mas também devemos levar o alimento, as vestes, ou seja, atender às necessidades Sim, sim. das pessoas, né? Você chegou a passar por isso também, por essa situação de que precisasse de que as pessoas lhe ajudassem? Sim, com certeza. Eu acho que todo ser humano, ele teve uma dificuldade, ou se não teve, vai passar por ela, que a gente vai precisar do próximo para estender a mão. O próprio Jesus, quando Pedro ele naufragou ali, Jesus Cristo estendeu a mão para ele. Livro de Atos, capítulo 2, se não me falha a memória, ou 3, aquele homem que estava à porta do templo, Pedro também usou da mesma misericórdia e estendeu a mão para ele. Então, acredito que todos nós, se não passamos, vamos passar por esse momento que vamos precisar que alguém exerça a misericórdia para nos ajudar. Com certeza, em todo momento, nós necessitamos da ajuda de alguém, né? Eu digo assim, você esteve numa fase da vida que esteve como usuário de drogas, não é? Mas aí você também se encontrava assim em situação de rua ou não? Não, nunca me encontrei em situação de rua, mas já pensei numa discussão que eu tive com a minha esposa, né? Nós temos que saber que a gente não luta nem contra carne nem sangue, né? O mundo espiritual ele é real. Então o inimigo que aprisiona essas pessoas também tentou me aprisionar. Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com minha esposa e saí de casa e falei assim, agora eu vou ficar na rua. Só que quando Deus ele tem uma obra na vida de alguém, Ele não permite que isso aconteça. Então naquele dia eu retornei para casa, mas eu já cheguei a pensar em ficar na rua e não voltar mais para casa. A ideia você teve, né? Porque as drogas, a droga ela faz isso com a pessoa, né, rapaz? Além da dependência, a pessoa acaba ficando escrava ali daquela situação e vem pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Às vezes, quando encontramos muitas pessoas em situação de rua, né? Porque na rua ninguém mora, né? Na rua não é residência. Sim, sim. Não é? Então, a gente não sabe quais os motivos que levaram aquela pessoa a ficar naquela situação, né? Quais foram as motivações, quais foram as razões, que não foi o teu caso, graças a Deus. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, é uma curiosidade, mas é como você disse, realmente todos nós necessitamos uns dos outros, não é? Sim. Foi nesse sentido que eu perguntei também, mas graças a Deus, menos mal, né? Menos mal. Graças a Deus. Porque o inimigo de nossas almas, né? Satanás, ele faz de tudo para nos acusar e nos destruir, deixar numa situação humilhante, não é? Mas você olhou, depois de que você se converteu, depois que você entregou a sua vida a Cristo, não é? O seu coração ardeu de amor, então, por essas pessoas, não é? Começou lá no Rio de Janeiro, sim. O Niterói, no bairro Fonseca. No bairro Fonseca, perdão, Niterói. E, quer dizer, o que te motivou? Por que você... Como que surgiu isso? Isso foi de imediato, foi gradativo? Como é que foi essa motivação, essa vontade de fazer o bem? Bem, no início da minha conversão, foi uma pessoa que, assim, sempre mergulhou de cabeça, né? Eu fui músico, né, no mundo, então eu tinha ali um grupo de pagode, eu era praticamente como se fosse o líder, o cabeça. Então eu organizava tudo. E fazia tudo com excelência, né? Então, quando eu entrei para a igreja, né, quando eu me converti, eu também busquei a mergulhar, né? Então, eu no começo da minha trajetória, eu tinha uma sede muito grande pela palavra, por aprender, né? Na oração, passava horas orando, buscando a Deus, querendo entender a Bíblia, pedindo a Deus orientação. Então, eu acredito, na minha fé, que o próprio Espírito, ele que convence, ele que coloca isso no nosso coração. Porque como o primeiro mandamento ele diz, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e semelhantemente a esse amar o próximo como a ti mesmo. Então essa palavra ardeu no meu coração.
Como Claro. que eu faço para poder amar a Deus com toda a minha força? Quando eu amo o próximo. A própria palavra diz, e é claro em dizer isso, né? Quando eu amo o próximo, eu amo a Deus. Jesus disse para os discípulos: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E eles vão perguntar: quando nós tivemos assim? Quando você fizer o teu próximo, um desses pequeninos, estará fazendo para mim também. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim: olha, esse evangelho não é só aqui dentro das quatro paredes, eu preciso amar, eu preciso pegar esse amor que me alcançou, que salvou a minha família, que restituiu a minha casa, que me tirou das drogas, para falar para as pessoas que também há uma solução para a vida deles. Então foi um sentimento que eu acredito e creio que foi o próprio Deus que colocou dentro de mim para poder estar levando a palavra para essas pessoas carentes. Com certeza. É porque isso fala da conversão genuína, não é? Genuína. Claro, eu creio também em algo gradativo, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e temos convicção do que estamos fazendo, nós somos impactados já de imediato, não é? O novo convertido às vezes faz mais coisas do que aquele que já tem 20, 30 anos aí caminhando com o Senhor, não é? Exatamente. Porque se deixar as pessoas se acomodam, não é? Sim. Então essa consciência de que devemos fazer, que devemos também compartilhar aquilo que recebemos, não é? E é de graça. Isso que é importante dizer, né? Porque a graça ela não é barata, não é de graça, mas nós fazemos por amor e sem segundas intenções, não é? Então, quando recebemos genuinamente o Senhor Jesus e reconhecemos como o único e suficiente Salvador, que nos perdoa, que nos salva, apesar de os nossos pecados, e agora arrependidos, não é? Nós entendemos que temos a necessidade de falar desse amor para as outras pessoas, né? Isso é o amor. Essa compreensão, ela inicialmente, muitos têm assim aquela ideia assim: o novo convertido ele ainda está muito recente, mas é interessante essa questão de que a pessoa logo que se converte é uma potência nas mãos do Senhor, que eu acredito que foi o teu caso, né? Sim, sim. Que é essa compreensão do que é o amor, não é? Exatamente. Quando Cristo ele diz, né, na sua palavra, fala sobre o amor, a parábola do bom samaritano fala sobre isso, né, que um homem ali caiu, foi na mão dos salteadores e ficou ali como meio morto. Passou o sacerdote, passou de largo, ou seja, não deu atenção para aquela pessoa. Passou o levita, né, que era o instrumentista da época, olhou aquela situação também, não fez nada por ele. Aí vem um samaritano que se move de íntima compaixão. Nós vamos pegar essa palavra, essa frase, se move de íntima compaixão, nós vamos ver Cristo no Novo Testamento movendo-se de íntima compaixão por várias pessoas, né? Se você for entrar no texto de Lucas capítulo 7, sobre a viúva de Naim, ali é um exemplo de uma missão, porque Jesus ele está em Cafarnaum, ele cura o servo do centurião, ele sai de Cafarnaum para a cidade de Naim. Se nós formos olhar na geografia, Naim era um vilarejo pequeno, né? Era uma cidade pequena. Para poder Jesus sair de Cafarnaum para Naim, ele andou cerca de 45 a 40 quilômetros, uma distância como daqui de Arraial para Araruama, né? Muito longe, hein? Então ele caminhou talvez 1 dia e meio, 2 dias para poder ir para a cidade de Naim. Então ele estava numa missão. Os discípulos, as pessoas que estavam do lado dele, talvez não estavam entendendo o que ele estava indo fazer. Mas ele estava numa missão, na sua onisciência, onipresença, onipotência. Ele sabia que tinha uma mulher, uma viúva, como diz o texto, que precisava de uma ação divina do próprio Cristo. Então ele caminhou até lá. A Bíblia diz que essa mulher ela já tinha perdido seu marido porque ela era viúva. E agora também ela vai perder o quê? O seu filho, né? E naquela época quem trabalhava eram os homens e traziam a provisão para casa. Então ela já tinha enterrado seu marido, agora ela está enterrando também o seu filho. Aquele que talvez ela tinha depositado a esperança de trazer a provisão, aquela criança que ela tinha para tomar o café da manhã, agora ela não tem mais. Então Jesus, ele já sabia o que estava acontecendo na cidade de Naim. Então ele foi naquela missão. Como eu falei aqui, né, no texto que eu queria até ter falado no início, mas vou falar aqui agora, que
no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas. Jesus estava indo atender a situação crítica de uma viúva. Então ela estava indo enterrar o seu filho naquele momento. Jesus, ele chega na porta da cidade, onde está acontecendo ali aquele funeral, aquela mulher provavelmente em prantos, o culto fúnebre já estava acontecendo, e Jesus, quando ele chegou, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por ela. É essa compaixão que nós devemos ter para com o próximo. Então, quando ele chegou ali na porta da cidade e viu aquela situação, ele se moveu de íntima compaixão por ela e disse para ela: mulher, não chores. Ele vai até o esquife, toca no caixão e o menino levanta e começa a falar. Jesus trouxe vida ao que está morto dentro de uma missão. Ele foi atender a situação de uma viúva. Então, eu acredito nesse amor, eu acredito nessa compaixão, porque quando nós estamos ali fazendo essa obra, levando a palavra de Deus, nós estamos ressuscitando sonhos que estiveram mortos. Se você for sair numa noite para poder levar um alimento, seja ele qual for, você vai ver que 80% das pessoas que estão na rua conhecem Jesus, já foram da igreja, já foram evangélicos. Tem presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, na sua grande maioria. Quando você vai falar da palavra, ele diz: eu conheço a palavra, eu vivi dentro da igreja. Então é isso que o inimigo ele quer fazer, ele quer tirar, matar o sonho dessas pessoas, voltar, que essas pessoas voltem para as drogas, voltem para as ruas, e o estágio dessas pessoas fiquem cada vez mais piores. Então nós temos que fazer essa missão e pregar o evangelho, levar o alimento. E eu já vi pessoas que, por uma palavra, por um ato desse, né, tem até um testemunho de um evangelista amigo meu, que ali ele se comoveu com a nossa ação, ele foi para a nossa igreja, pediu o endereço, alugamos uma casa para ele ali, depois ele foi para uma clínica de reabilitação e hoje ele está com a vida totalmente transformada. Ou seja, Jesus ressuscitando um sonho que estava morto. Era uma pessoa que estava ali precisando somente de uma palavra, né? Jesus liberou uma palavra sobre aquela mulher: não chores, eu estou aqui, eu vou resolver o seu problema. É isso que a igreja tem que fazer nesse século que nós estamos vivendo. Nós percebemos que no reino de Deus, né, que no caso aí Jesus manifestado entre nós como homem, não é? Ele sabia e sabe das nossas necessidades diárias, não é? Ele mesmo disse: não andeis cuidadosos com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, não é? Então, quer dizer, nós não podemos andar preocupados com essas coisas, no sentido de que estejamos ansiosos, né, e inseguros com o amanhã. Ele nos dá a certeza de que o nosso Pai Celestial cuida de nós, não é? Ele disse que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Exatamente. Os passarinhos não plantam, mas eles as alimentam. Quer dizer, e nós temos muito mais valor do que os pássaros, do que os animais, do que tudo que foi criado, não é? Então nós vemos um Deus que ele se preocupa com a questão espiritual, mas também com a questão das nossas necessidades diárias, não é? Exatamente. Por exemplo, você citou aí o exemplo da viúva de Naim, da cidade, da aldeia, não é? E muita gente pensa que ela era casada com Naim, né? Naim não era o nome do marido dela. Isso. Naim era onde ela vivia, era a cidade ou aldeia, não é? Naquele tempo as aldeias eram chamadas de cidade também, não é? Então, ela ia ficar sem um filho que ajudaria no sustento dela e ficaria desamparada numa situação difícil. Exatamente. Lógico que ali não é só a questão social que Jesus também resolveu, não só a questão de como ela ficaria. Ele sabia que ela precisava do filho vivo, até porque não era só uma questão também de manutenção da família, não é? Sim. Mas porque a mãe que amava o filho e perderam o filho, né? Exatamente. E isso implicava em outras coisas mais agravantes. E a salvação da família também, né? A família, no caso, a família de dois, né? Porque pelo texto a gente entende que era só ela e o filho. Sim. E, quer dizer, nós devemos nos preocupar com a nossa alma, com o nosso ser espiritual, mas também temos que entender que Deus está interessado em todo o nosso ser e que Ele sabe das nossas necessidades e que as supre.
Ele cuida e nos sustenta. Como na questão também da multiplicação dos pães, não é? Ele, vendo a multidão, já não havia onde comprar nenhum alimento, eles num lugar distante, ermo, deserto, devia ser o deserto da Judéia, num lugar ermo. Então ele faz a multiplicação dos pães e peixes, porque ele sabia que as pessoas estavam com fome, havia crianças ali, não é? Sim. Como também o contrário é verdadeiro. Ele também, aliás, tudo que existe é para a manutenção da vida, não é? Sim. Eu estudo psicanálise, e aí um professor aqui da PNL, ele fala o seguinte: olha, tudo que foi criado é para ter abundância. Se você deixa de passar numa estrada, o que acontece ali naquela estrada? Começa a nascer mato, começa a nascer capim. Parou de passar, nasce mato ali. Não é assim que acontece? Sim, sim. Se você não faz a manutenção numa casa, começa a nascer mato pelas paredes, os passarinhos fazem ninhos. Então, porque a vida é abundante na terra. Quem criou a vida? Deus. Não é verdade? Então Jesus se preocupou ali com aquela multidão. Por 2 vezes ele fez isso, não é? Mas também não podemos procurar a Deus, e as pessoas não podem servir a Deus só interessadas no que Ele pode fazer em relação às nossas necessidades diárias. Devemos ter um compromisso com Ele, não é? Então, as coisas, elas estão bem entrelaçadas, não é? Uma coisa não se dissocia da outra, não é verdade? E que é o trabalho que vocês fazem também, que não é só levar, tem que levar o pão. Isso. É o modo de dizer, né? Mas também leva a palavra, né? Sim. Leva o pão o pão dos céus. O pão do céu. Que é o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem, né, de perto, né? Porque você sair, né, pregar para morador de rua não é uma obra espinhosa, né? Porque, por exemplo, no início, quando eu comecei lá atrás no Fonseca, sempre que a gente podia ir de manhã, a gente ia pela manhã porque eles estavam sóbrios. Então, na parte da noite, hoje, como a gente tem um tempo melhor para fazer isso, eles ali já estão drogados, já passaram o dia todo na rua trabalhando. Então, assim, muitos deles rejeitam. Também tem ação espiritual, né? Como eu falei. Tem. Então, a gente enfrenta muita coisa pesada, né, na rua, né? Esses dias, na segunda-feira mesmo, minha esposa estava preparando ali o alimento e a gente errou no cálculo e acabou faltando. E é por isso que eu conto esse testemunho aqui, não para engrandecer o meu nome, o nome da minha família, claro, mas é para testemunhar, para que as pessoas venham ter um choque de realidade, para saber o que é o verdadeiro evangelho, né? A gente não ganha nada para fazer essa obra, a gente sabe que a gente terá um galardão, mas assim, terreno a gente faz por amor. E ali faltou, e ela preparou uma panela de macarrão para janta, e a gente pegou aquela panela de macarrão e conseguiu fazer mais umas 5 quentinhas ali, entendeu? Tiramos ali. Um dia que eu fiquei sem jantar, não vai atrapalhar a minha vida, mas talvez tem pessoas que estão na rua que não sabem se vão comer amanhã, né? Então, nessa segunda-feira, tinha um rapaz que estava muito transtornado lá, né? E Deus me deu uma palavra para esse jovem, né? E ali, naquele momento ali de oração por ele, ele pegou, que ele estava com a mão fechada, com as drogas na mão, jogou no chão, recebeu a palavra, né? Nós pregamos para ele, o nosso amigo, que também já foi do tráfico, como aquele jovem era, usuário de droga, também deu um abraço nele ali. Então, assim, é uma obra que você tem que realmente fazer com alguém que já tem costume, porque senão você pode se frustrar, né? Não é algo que é fácil, tem que ter um preparo, tem que ter uma vida consagrada com Deus, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, porque você vai entrar no terreno, né, do inimigo verdadeiramente, porque ele está aprisionando aquelas pessoas ali, e a vontade dele não é que aquelas pessoas venham sair dali e frutificar, como eu saí e outras pessoas também, e o reino de Deus ele vai superabundando através da palavra, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. E quando a palavra encontra uma alma, quando a palavra verdadeira encontra, essa pessoa quer propagar. E quantas pessoas vão ser alcançadas através dessa alma? Um jovem desse que talvez ouviu ali, a gente plantou a semente, daqui a pouco pode vir um outro e colher. Ele pode entrar numa igreja, se converter, a semente foi plantada, ele já sabe.
Ele já sabe a verdade, já conheceu. Talvez ele pode entrar numa igreja amanhã ou depois, olha, eu ouvi a pregação daqueles irmãos que estavam indo lá levar a palavra para mim, hoje eu quero esse Jesus para mim. Através dele, outras pessoas vão ser alcançadas. Não é uma obra fácil de fazer, porque tem toda liturgia espiritual e também as pessoas que estão ali, como eu falei para o irmão, que já conhecem a palavra e às vezes até rejeitam, mas a gente vai para levar a palavra, o alimento, independente se ali a gente vai ter uma grande colheita naquele momento, sim ou não, mas a semente está sendo plantada. Isso que é importante. Isso aí fica... O trabalho já foi feito, né? Está sendo feito e tem resultados. Tem resultados. Mesmo que muitos deles não se rendam aos pés do Senhor Jesus, não é? Não se entreguem ao Senhor Jesus, a semente já foi plantada e algum efeito tem, não é? Com certeza. Mesmo que essa pessoa nunca sirva ao Senhor Jesus, um dia ela vai lembrar que você esteve lá, que você falou, levou alimento, fez, como você disse, é uma demonstração de amor também, não é? Ela vai se lembrar. Isso vai doer na mente, na consciência dela, não é? Com certeza. E não fica sem, não é em vão o nosso trabalho no Senhor, né? Porque quando eu leio o que Paulo fala, né, sobre a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, é porque muitos ali já estão com o coração assim já pré-quebrantados, com o coração pré-quebrantado. Isso sou eu que estou dizendo, né? Uhum. Aliás, é uma neologia, criei agora essa palavra. Elas já vêm sendo trabalhadas, né? Sim. Antes de vocês chegarem lá, né? Não sei quantas pessoas são envolvidas, né? Mas e quando há a oportunidade, elas conhecem, através da vida de vocês, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Porque sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é o que Deus quer, né? Deus nos procura. Deus sim, nos procura sempre, nos amou primeiro. Você falou aí sobre a verdadeira religião no texto na epístola de Tiago, né? Inclusive eu até conversei com você em off sobre, muitos falam sobre a religiosidade. É muito falado sobre isso, né? Isso é religiosidade. Nós temos que nos libertar da religiosidade, né? Você já ouviu falar sobre isso? Com certeza. Eu até falei, dei uma pincelada sobre o judaísmo, porque eu ouvi um comentário de um rabino, David Waitman, ele falando que também o judaísmo, aliás a Bíblia é judaica, não é? A Bíblia foi escrita na sua maioria por judeus, por hebreus. Ele fala que também o que nós chamamos de tzedakah, não é? Além de falarmos das maravilhas de Deus, nós temos que praticar tzedakah, que não é traduzido como caridade, mas é fazer justiça. Você até comentou, porque é um semelhante. Um semelhante. O próximo é um semelhante. Então, sim, quando eu faço para aquele que é semelhante a Deus, eu estou fazendo para o próprio Deus, não é? E em relação à verdadeira religião, nós, como eu conversei com você em off, e aqui não é um debate, não é? Sim, é só um comentário. Já vou passar para você novamente, que eu não posso falar mais que o convidado, né? A verdadeira religião é o Senhor Jesus. Você pode ler o texto novamente? Tiago, capítulo 1, versículo 27, né? Uhum. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pois é. Então, o que acontece é que existem falsas religiões. Aí o termo religião vem do latim, que é religare, que é ligar, religar, reconectar, não é? Então, quer dizer, tudo isso está dentro da nossa missão. Sim. Está dentro da nossa missão, não é? Religar as pessoas ao Criador. Religar as pessoas ao Criador. E nós nos religamos também, nos conectamos. Posso fazer uma colocação aqui de uma palavra hebraica? Com certeza. Que existe uma palavra hebraica chamada mitzvah, que é mandamento. A palavra mitzvah, ela vem também oriunda, é uma derivação de tzivah, que é conexão. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou me conectando a Ele. Como o Tiago disse,
que a religião imaculada e pura é ajudar órfãos, viúvas, né? Isso. E os necessitados, e ter uma consciência e fugir, né? Guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, o que é isso? Guardar-se da corrupção do mundo é o quê? Se santificar. Se santificar. É santificação. Exatamente. Então, quem não está em Cristo não está na verdade. Exatamente. Quem não está em Cristo não está na realidade, está na não realidade. Então se é religioso, está numa falsa religião, se não estiver em Cristo. Exatamente. Na verdade, então o problema não é sermos religiosos. Se estamos em Cristo, somos religiosos sim, porque estamos na verdadeira religião. O problema é que há muitas falsas religiões. Concorda comigo, presbítero? Concordo. O grande problema hoje, né, é que as pessoas, eu acho também por conta do avanço da internet, que isso, nós vamos pegar até texto da Bíblia e vamos ver que desde o Antigo Testamento o povo já era problemático. O ser humano em si... o ser humano é complicado. Então, por exemplo, um irmão fulano de tal começou a congregar numa igreja e alguém tratou ele mal, ele pega esse termo aí e vai dizer: mas a religião não leva a Deus porque eu fui de certa denominação e não fui tratado com amor. E, entendeu? Então usa esse termo para poder dizer que a gente não precisa, né, da religião, que é só acreditar em Deus, ter fé. Isso é um engano, né? Porque se nós formos olhar no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, vai contar a história de 2 sacerdotes que eram filhos de sacerdote, né, Ofni e Finéias, e viviam uma vida totalmente fora da direção de Deus, mas eram sacerdotes, né? Eles viviam, se prostituíam na porta do templo, né? O povo ali, eles iam ofertar, eles tomavam, né, com pressa ali da oferta para poder saciar a sua vontade, e a Bíblia diz que eles se prostituíam na porta do templo. Então o erro já vinha lá de trás. Não adianta a gente pegar e falar: mas fulano de tal caiu, eu não vou mais para essa igreja, ciclano da denominação A fez errado. Jesus já mostra isso para a gente, ó, desde muito tempo, que o ser humano ele é falho, né? Davi foi o maior adorador da Bíblia para mim, na minha concepção, e foi um homem que falhou, mas era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente falou isso aqui em off também, que a gente erra, nós somos pecadores, sim, mas o que Cristo veio fazer, né, que ele fez, deixou lá na cruz do Calvário, porque nós somos pecadores, mas ele morreu, ele pagou pelos nossos pecados. A gente peca, né? Nós somos seres corruptíveis, mas a gente se arrepende. O segredo está aqui, no arrependimento. E a gente não vive para pecar, não é? Exatamente. A gente vive negando o pecado. Negando o pecado. Aquele que peca e confessa, ele alcança a misericórdia. Exatamente. Né? Então, aquela pessoa que ela peca sabendo do erro, sabendo que está fazendo aquilo ali e que é errado, é uma pessoa que vive na iniquidade. Não, né? Está na luz, está não nas está trevas. Na luz, né? Exatamente. Aí a pessoa não pode dizer, né, que está em Cristo fazendo tudo de errado. Porque hoje também há uma concepção totalmente errada, há uma concepção de que Deus é amor, Ele me ama do jeito que eu sou. Aí a pessoa coloca, até acrescenta textos na Bíblia que não tem, né? Até isso é muito sério, né? Não podemos nem diminuir, nem acrescentar Exatamente. nada ao texto bíblico, nada à essência bíblica, não podemos. Então, a pessoa fala muito: vinde a mim como estais. Não, a Bíblia não fala nada disso. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Sim. E em momento... Esse assunto é missional, tá, gente? Porque a gente está falando um pouquinho que a gente dá uma passeada aqui também na questão da redenção da graça, não é? Mas tem gente achando que servir a Deus é servir a Deus de qualquer maneira, e não é bem assim. Deus é contra o pecado, continua. Deus abomina o pecado, não é verdade? Exatamente. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo situações aí, lógico que não vamos falar nome de ninguém, não vamos citar ninguém, nenhuma personalidade, mas infelizmente estamos vendo esse tipo de pensamento, de que essa normalização do pecado, essa relativização da fé, não é? Eu posso fazer tudo que não importa, que Deus me ama. Ei, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado não, não é? Exatamente. O que Jesus disse para a mulher pecadora, a mulher que adulterou lá? Eles queriam fazer com que Jesus entrasse em contradição ali, não é? Eles queriam armar uma cilada para ele, para ver se ele entrava em contradição, pegassem ele ali numa contradição e argumentassem contra ele.
depois que ali aqueles acusadores e aqueles que queriam julgá-la de forma injusta, com certeza, porque eles também estavam em pecado. Sim. Eles estavam em pecado. E depois de tudo aquilo ali, ninguém apedrejou, todo mundo já sabe da história. O que ele disse para a mulher depois, não é? Vai e não peques mais. Exatamente. Não é verdade? Então essa missão que a gente tem também de advertir as pessoas de que Deus não habita onde há abominação, onde há o pecado, não é? Que as pessoas precisam se libertar disso e desse pensamento de que Deus assina embaixo de tudo que a gente faz. Não é verdade? Sim, não é verdade? exatamente. Não é isso? A nossa missão é essa, né? Quem convence não somos nós. Exatamente. É o próprio Deus, é o Espírito. Mas a nossa missão é falar. A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte, né? Então, né, voltando à questão, não saímos do tema, mas voltando a falar mais sobre missões, Jesus, né, disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. As pessoas acham que a missão eu moro aqui na região dos lagos, eu tenho que ir lá para a África fazer uma missão. Não é por aí. A missão começa no nosso bairro. Não, exatamente. A missão começa na nossa casa, né? Porque talvez alguém pode perguntar assim, mas poxa, ele leva comida aonde ele reside, mas a missão está sendo feita ali no nosso bairro, né? Porque qual o intuito da igreja? Eu vou implantar uma igreja numa localidade, seja numa comunidade, para poder atender a necessidade daquele povo ali, atender aquela localidade também. Eu vou levar a palavra de Deus, mas tem muitas pessoas carentes, né? Eu já congreguei, né, onde eu morava no Fonseca, na comunidade, onde as pessoas iam lá, ouviam a palavra, né, não se convertiam, mas às vezes recebiam uma cesta básica. E isso é bíblico, porque no livro de Atos a palavra cresceu, os apóstolos pregaram, Pedro, né, depois dali da descida do Espírito Santo, ele pregou, mais de 3.000 almas se converteram ali, a igreja foi crescendo e houve uma reclamação, porque estavam deixando de lado os órfãos e as viúvas. Então claro, eles separaram homens, né, de uma só mulher, né, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, para poder cuidar dos órfãos das viúvas. Ali começou o ministério dos diáconos, né, para poder atender essa necessidade de tal maneira que a igreja crescia. Ou seja, a própria igreja primitiva também tinha esse cuidado com o próximo, com o órfão, com a viúva, sim. Entendeu? Eles perseveraram na doutrina, os apóstolos, os pastores, mas separaram esses homens para poder atender o necessitado. Infelizmente, é um assunto que tem que ser falado nos dias de hoje, porque as pessoas abrem igreja hoje, não vou falar aqui nome nem denominação por motivo de ética, não estou aqui para atacar ninguém, mas as pessoas estão mudando o real sentido do evangelho. Estão engordando, né, os líderes e tudo mais, estão deixando de fazer essa obra, estão deixando de pregar sobre o que a gente falou, contra o pecado, estão pregando um evangelho liberal, e o apóstolo Paulo falou sobre isso, que chegaria tempos que as pessoas iam introduzir doutrinas de demônios. Sim. E as pessoas iam pregar o falso evangelho, que é esse evangelho liberal que nós estamos vendo hoje. Estão deixando de atender os órfãos e as viúvas, estão deixando de praticar o verdadeiro evangelho, né? Que tudo é uma facilidade, como você falou, Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus ele é ama, amor, claro, mas não há ele não dúvida. ama o pecado, ele ama o pecador, como você disse. Então nós temos que procurar nos dias de hoje, né, essa verdadeira religião, onde se prega o verdadeiro evangelho, onde se tem uma obra social. Porque quando Pedro e João chegaram ali na porta do Templo Formosa, o que eles não tinham? Não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham o poder. Tinham o poder de Deus, que eles foram alcançados pela palavra e liberaram ali sobre aquele homem a virtude do Espírito, ele foi curado. Hoje nós estamos vendo aí, tem denominações que, infelizmente, estão até com área VIP, não é verdade? É verdade. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Olha só, isso é terrível. Você leu também uma citação de Tiago e Yaakov, né, em hebraico, que era irmão de Jesus, não é? E foi muito bem instruído. A gente falou também em off isso aí. Então, Tiago era um dos discípulos, no caso, esse que escreveu a epístola, irmão do Senhor Jesus. Ou meio-irmão, não é? Então foi muito bem instruído. Ele fala também sobre isso, sobre essa questão de não fazer acepção de pessoas. Sim. Não é? Que o rico ele não pode ser melhor recebido numa congregação porque é rico, é influente, e o pobre
ser deixado de lado, de escanteio, não é? Eu tinha um problema comigo há uns anos atrás, que você já deve ter percebido isso também. Quando a pessoa fala irmãozinho de forma carinhosa, é uma coisa. Agora tem gente que fala irmãozinho de forma depreciativa. Um tom meio que Você já percebe, né? Já percebi, já. Já percebeu isso também? Pelo amor de Deus, não é? Ok, se a pessoa te chama de irmãozinho de forma carinhosa, porque você conhece e você deu essa liberdade, ok, são íntimos, beleza, problema nenhum. Até porque tem gente que tem Jorge, Jorginho, Pedro, Pedrinho, né, Marcelinho. Eu sou Marcelo, nunca ninguém me chamou de Marcelinho, pelo contrário, Marcelão. Mas eu tinha uma dificuldade com essa questão do irmãozinho. Para mim, soava como algo assim que era de desdém, sabe? Sim. Algo depreciativo. E eu percebi num certo rapaz, ele falou irmãozinho. Eu falei, irmãozinho por quê, meu irmão? Por que irmãozinho? Por que no diminutivo? Eu percebi nele essa desfeita, me diminuindo mesmo. Entendi. Porque o irmãozinho era na intenção de diminuir. Por quê? Só porque eu não era uma pessoa de poder aquisitivo, não é? Uma pessoa rica, ou uma pessoa bem-sucedida, aí logo é irmãozinho. Isso acontece. Infelizmente. Essa distinção, por que não? Que é isso? A pessoa não pode olhar o outro como menor ou de menor importância pela sua condição social, não pode. Exatamente. Pela sua condição financeira. Infelizmente, hoje, né, comercializaram muito, né, o nosso evangelho. Não posso nem dizer que isso é o evangelho, né? São essas falsas, não é evangelho. São essas falsas igrejas. Infelizmente, as pessoas estão indo atrás desses homens que se intitulam homens de Deus e, de repente, até começaram bem, mas viram, né, um meio de desfrutar, de tirar um ganho em cima daquilo ali, e estão trocando o evangelho verdadeiro pelo falso evangelho, né? Tirando as pessoas que têm um poder aquisitivo menor e colocando de um lado, como o irmão disse, né, área VIP para um. Área VIP dentro da igreja? O que é isso? Isso não absurdo. Existe, né? Absurdo. A igreja de Laodiceia, né? João vai escrever a carta e vai dizer que Cristo ele estava do lado de fora batendo na porta e querendo entrar. Era uma igreja que tinha poder aquisitivo, que tinha, né, tudo bom e do melhor, riqueza, mas Jesus não estava lá. Nós não somos impedidos de ser bem-sucedidos. Não, né? exatamente. Nós estamos pregando aqui contra a prosperidade. Não. Mas tem certas pessoas que deixaram a vaidade, o poder, né, esse encantamento, e trocaram a verdadeira palavra. Já que a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia era uma igreja que, mesmo que tinha pouca força, guardou a palavra, né? Uhum. Era uma igreja que talvez não tinha o poder aquisitivo como a igreja de Laodiceia, mas era uma igreja que com pouca força, mesmo assim, guardou o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Uhum. E, infelizmente, na sua grande maioria, tem muitas pessoas assim. O que você está pontuando, eu também eu estou totalmente de acordo com você, e é um assunto que incomoda muita gente. Essa questão de praticar a tzedakah, como eu falo em linhas judaicas porque eu pertenço a uma sinagoga, não é? Mas nós somos uma sinagoga, até você me perguntou, somos uma sinagoga messiânica, ou seja, cremos em Jesus, em Yeshua, como chamamos, que é o nome dele original em hebraico. Então, essa questão da tzedakah, de fazer justiça, incomoda muita gente. Sim. Porque esse evangelho, que não é evangelho, que só faz as pessoas enxergarem para si mesmas, as pessoas ficam ensimesmadas, com tendência a se tornarem pessoas egoístas, egocentristas ou até mesmo narcisistas, porque você contou a sua história aí, mas você contou a sua história de conversão. Sim. Não é? Ok, a prosperidade é parte do reino. A prosperidade faz parte do reino, sim. Deus quer que tenhamos do bom e do melhor, sim. Eu creio nisso. Mas por que Deus nos dá bens e até riqueza, se Ele decidir assim nos dar? Porque nós somos fiéis depositários. Por que Deus prosperou? Você já viu a história do William Colgate? Eu já mencionei várias vezes aqui na rádio. É o dono da Colgate mesmo, creme dental. Né? E fica com 10. Pois Acho é. Que é isso, né? Mais ou menos isso. Por aí. Uhum. Ele era um dizimista fiel. Tinha dia que ele não dava dízimo, ele dava meses que ele dava 20%, 30%, 40%.
se não quase tudo. Quase tudo. 90% ele doava para missões, para a pregação do evangelho, para atender os necessitados. Então, a partir do momento que a pessoa começa a só olhar Deus como alguém que está ali só para servi-la e para atender os seus desejos, para o seu deleite, ela não está entendendo que realmente, se Deus até nisso nos atender, bom, eu não sou milionário, não é? Não sou milionário. Nem eu. Não sou milionário, não sou bilionário, logo se não sou milionário, também não sou bilionário, né? Mas se um dia Deus achar que devo ser, é por uma razão, é um propósito. Olha, o meu servo é liberal, então ele vai ajudar nos órgãos de missões. Eu tenho desejo, são vários órgãos. Aqui, por exemplo, nós fazemos parte do CAF, né? Que depois, no final, eu vou dar o Instagram do CAF e vou falar também do site, né? E depois você fica à vontade para falar, para dar os contatos aí, os seus contatos. Instagram tem também, né? Vocês têm alguma página lá, né? Não, página ainda não temos, não. Porque a gente começou, né? Por exemplo, quando a gente veio aqui para Araruama, antes da gente congregar, eu e minha esposa, a gente já fazia isso, né? Sem envolver denominações. Sem vínculo com o ministerial, sem pedir doação de ninguém. Entendeu? Só o vínculo dos céus. Só o vínculo dos céus. Então a gente faz essa obra realmente por amor. Eu me lembro que na pandemia foi a única vez que eu fiz pedido na internet, usei o meu próprio Facebook, peguei o violão, cantei alguns louvores e pedi ali doações de cesta básica, né, para poder ajudar as famílias que estavam, né, os órfãos que ficaram desamparados por conta da situação do Covid. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Nessa época também, quando eu ia para a rua levar os alimentos, tinham pessoas que pagavam seu aluguel, que tinham seu trabalho, mas por conta do Covid tiveram que morar na rua. Não foram por conta de droga, não foram por conta de problemas de vícios, mas foram para a rua porque não tinham opção de trabalhar. Então, assim, pedi ali ajuda, muita pessoa ajudou, deu cesta básica. Eu me lembro que nós saímos com uma quantidade de cesta básica na mala, porque eu também sempre fui voluntário a fazer essa obra. Então a gente ia no mercado, comprava cesta básica, montava cesta básica, levamos ali na mala do carro e a gente saiu procurando pessoas carentes na rua. E eu me lembro que eu e minha esposa, quando faltava só uma cesta básica, que a gente voltou com o carro, a gente viu uma moça no sinal. Ela estava vendendo doce, né? E eu falei, filha, vamos dar a volta ali e vamos entregar essa cesta básica para essa menina, que ela deve estar numa situação difícil. E aí, quando a gente parou no sinal, eu perguntei para ela, a senhora aceita uma cesta básica? E ela falou assim, eu aceito, só que eu não tenho como levar para casa. Eu falei, a senhora mora onde? Eu moro a uns 3 quarteirões daqui. Eu falei, a senhora quer que eu leve lá? Ela entrou no carro. Quando ela entrou no carro, ela começou a chorar. Por isso que eu falo da importância da obra missionária local também. Ela começou a chorar e ela falou assim, olha, hoje quando eu desci, que eu saí da minha casa, eu peguei o Nescau, esse leite condensado para fazer esses doces, porque meus filhos não almoçaram nem jantaram, né? E quando eu descia a minha rua, um homem falou assim, hoje você vai ter um encontro com Deus. E a prova que eu estou tendo um encontro com Deus são vocês. Então, ou seja, por conta de um ato, né, missionário local, uma cesta básica, aquela jovem ali viu que Deus ama ela, que estava suprindo a necessidade dela. Entendeu? Então ali nós fomos, levamos a cesta básica para ela ali, ela agradeceu. E eu não conheço, não vi mais aquela jovem, mas eu creio, como eu falei aqui no início do programa, a semente ali, ela foi plantada, né? Foi plantada. E como você mesmo disse, não é? Tem gente que acha que quando falamos em missões se refere só a fazer missões transculturais. Vou ter que viajar para a África, vou ter que ir para o Afeganistão. Bom que fosse. Bom que fosse. Bom que fosse. Exatamente. Mas não é sempre assim. Porque todos somos missionários, inclusive o Beto, que é o responsável aqui pelo CAF, né? Ele e a Simone, a sua esposa, ele fala, e é verdade, não é? Todos nós somos missionários, porque o ID é para mim, é para você, é para todo aquele que diz ser servo de Deus, servo do Senhor Jesus. O ID é para todos nós. Exatamente. E é como você disse, começa onde? Eu acho que o primeiro a evangelizarmos deve ser o nosso vizinho. A gente começa pela nossa família, se não são cristãos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. E a gente tem que fazer alguma coisa pela nossa cidade. Exatamente. Eu costumo dizer, algumas ministrações, que Jesus, antes dele iniciar o seu ministério,
Ele foi batizado por João, né? Ali nós conhecemos a história, ele desceu às águas do Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito desceu, forma corpórea de uma pomba, o céu se abriu, Deus falou, eis aí o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho a minha alegria. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, teve um período de jejum e consagração, e quando ele sai, o que ele vai fazer? Ele vai discipular. Ele vai chamar Pedro, Tiago, João e vai dizer, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de almas. Ou seja, chamados para uma missão. Pescar a alma, né? Levar a palavra para essas pessoas que estão cativas, entendeu? E também tem pessoas que, não é o meu caso, que têm até um poder aquisitivo e são cristãos de verdade, que vão pregar para as pessoas de alto escalão, né? Sim. Todos nós somos chamados para essa missão, cada um na sua área. Só que nós temos que entender isso. Hoje, vou falar sobre uma outra dificuldade que eu vejo, né? É uma opinião minha sobre a igreja em modo geral. Porque nós pregamos a palavra, né? Mas nós temos que discipular como Cristo discipulou também. Porque tem muitas pessoas entrando na igreja sem um propósito. Elas vão ali, recebem uma palavra de vitória em muitas denominações. Jesus vai mudar, já mudou a sua história, mas o discipulado para essa pessoa entender o que é o evangelho, né? A igreja seria uma potência muito maior se nós, quando alcançássemos aquela alma, trouxéssemos ela para um discipulado, explicássemos ela que ela pode ser um missionário dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, falar do amor de Cristo. Porque esse poder que nós recebemos, que está dentro de nós, que é o Espírito de Deus, ele é uma energia maior, sobrenatural, maior que todas as energias desse mundo. E nós temos a virtude do Espírito e a ousadia para poder pregar para essas pessoas, né? E às vezes tem pessoas que entram na igreja e não conseguem entender isso. Falta também na liderança fazer esses discípulos para que as pessoas venham, entendam quem é o evangelho e continuem pregando o evangelho aonde elas forem. Foi o caso da mulher samaritana. Exatamente. Não é? Que ela... Você falou dessa questão da pessoa entender que agora está numa missão, mesmo sendo nova convertida, né? Vamos dizer assim, Sim. Pouco tempo de conversão. A mulher samaritana, claro, ela também era religiosa. Ali a gente tem que entender que naquela situação ali, eles eram religiosos, eles já tinham uma fé, eles tinham fé no Deus único, mesmo os samaritanos. Só que havia uma diferença dos samaritanos para os judeus, ou os da região da Judéia, não é? E a gente não vai entrar nesse assunto aí porque é teológico, né? E é um assunto mais complicado de explicar. Mas, enfim, quando ela reconheceu o Senhor Jesus de pronto, lógico que ela já sabia do Mashiach, do Messias. Ela não era uma pessoa leiga nesse assunto. Mas assim que ela reconheceu que ele era quem havia de vir, que privilégio, né? Ela deu água para ele, ela o serviu, né? E ela foi correndo contar. Ela foi falar. E os samaritanos, aqueles que ela evangelizou, não é? Vamos dizer assim, eles já falaram, olha, não é mais pela palavra que ela nos disse. Porque eles agora já criam que ele era o Mashiach. Eles tiveram uma experiência também, quer dizer, que coisa imediata, foi instantâneo, né? Porque ele falou ali da situação dela, que ela não tinha marido, ela viu que ele era profeta, e ele falou assim, eu que falo contigo, sou eu que estou falando contigo, que eu que vou dar água da vida para você, e você nunca mais vai ter sede, não é? Então aquilo ali foi maravilhoso, porque ela foi uma grande evangelizadora. Foi também a questão do endemoniado gadareno, né? Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, volta para tua família, porque aquele homem, ele vivia distante da sociedade, como diz a Bíblia, ele nos sepulcros, né? Ninguém chegava perto daquele homem, porque ele era tomado por uma legião. Jesus libertou ele e ali ele foi o próprio testemunho, porque imagina ele chegando na sua localidade e as pessoas olhando, não é mais aquela pessoa. Não é mais aquele que nós vimos transformado. Transtornado, agora está transformado. Um novo era homem, transtornado e agora está transformado. Agora está transformado. Né? Então, através do testemunho, quantas pessoas ali ele não alcançou e talvez alguém perguntou, mas o que aconteceu? Olha, e eram dois, né? Eram dois, né? Eu encontrei com um homem por nome de Jesus e ele fez uma transformação na minha vida. Né? A missão, e não parou ali, né? Não parou ali. Vê o texto, Jesus ele entra no barco com o discípulo de novo, vai, atravessa para outra margem e ali tinha uma mulher
com fluxo de sangue, Jairo com sua filha dentro de casa enferma, e ali a missão não parou, entendeu? A missão de Cristo não para. Como eu falei do texto que Jesus chamou os discípulos ali, os discípulos estavam aprendendo com Jesus na prática, vendo a libertação, vendo a cura, vendo a ressurreição da filha de Jairo, e Jesus também separava um tempo com os discípulos para discipular, para ensinar, né? Para não só na prática, mas para que eles pudessem entender o que é o Evangelho, o que é a missão. E é o Evangelho, a gente tem que abraçar, a gente tem que apertar a mão, Exatamente. A gente tem que dar bom dia, a gente tem que ir lá, mesmo que a pessoa esteja com mau cheiro, que é o caso das pessoas em situação de rua, sim, né? sim. Que às vezes ele está ali, enfim, tem essas coisas mesmo. E é difícil, não é? Um amigo meu, ele fez o curso, né, de capelania. Uhum. E o professor da aula falou, se você tiver nojo de abraçar uma pessoa com mau cheiro, desiste do curso agora. Pois é. Desiste, entendeu? Infelizmente, as pessoas não têm recurso, estão ali, entendeu? Estão aprisionados pelas drogas, elas não tomam banho, entendeu? E é uma questão espiritual. É uma questão espiritual, exatamente. Então, quando a gente sai para a rua, a gente tem que abraçar, né? Um amigo meu, ele até falou assim, Pedro, você passa perfume quando você vai na rua? Porque uma vez eu fui abraçar um morador de rua, ele não quis me abraçar porque eu estava muito cheiroso. Eu peguei, abracei ele, né? Porque nós temos que abraçar, independente do estágio que aquela pessoa se encontra, né? Se tiver doente, enfermo, nós temos que ter o azeite, né? Como aquele samaritano, tratar das feridas. O amor tudo suporta, o amor não é? tudo suporta. Por amor a gente é impulsionado a fazer. Não é? Exatamente. Então é isso, a mensagem é essa, que nós em Cristo Jesus, em Yeshua, nós temos que ter amor, compaixão, empatia, temos que amar o próximo como a nós mesmos. É isso, é olhar o próximo e saber, poxa, eu não gostaria de estar passando aquela situação. Tanto é que o Senhor Jesus em Mateus 7 disse, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque esta é a lei e os profetas, não é? É muito bom, tem gente que só quer, venha a nós o vosso reino, mas não quer fazer nada para ninguém. Exatamente. Isso fala também de quem serve a Deus. Na obra, na missão, a gente tem que arregaçar as mangas. O Senhor Jesus disse que o servo que só faz aquilo que é mandado, ou quando é mandado, ele é servo inútil, não é? A pessoa que só fica esperando ordem do pastor ou da liderança, ela é uma pessoa, segundo as palavras do Senhor Jesus, inútil, né? Tem que se mexer, tem que se mover, se colocar ali para fazer alguma coisa em que possa ser útil, pastor. Presbítero Pedro, em que possa ser útil, em que possa ajudar, não é? E agora é que entra a boa parte, né? Se você quiser ajudar essa obra que o Pedro faz aí, o presbítero Pedro, essa obra de levar alimento, né? Sim, quentinhas, né? Como é que é? Dê mais detalhes aí. Porque... No inverno a gente leva cobertores, né? Uhum. Eu vou deixar o meu contato, né? Falar mais um pouquinho sobre esse evangelismo, né? Eu comentei aqui que foi algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Sim. E sempre tem duas pessoas que agregam nessa obra, amigos, presbíteros, amigos meus, que também fazem, também por amor, né? Sem a questão, né, da igreja toda estar envolvida, nós fazemos porque nós sentimos isso de fazer o bem ao próximo. Então ali em Araruama tem o presbítero Eduardo, que vai comigo, um grande amigo meu, presbítero Jefferson, que tem um projeto também que faz, juntamente com sua esposa também faz. Olha, então a gente se juntou e quando dá pra gente fazer junto, a gente faz, quando não dá, eles fazem, eu faço. A gente não para, né? Todo mês a gente está fazendo ali. Para o inverno agora a gente já tem uma arrecadação de cobertores, né? Então se alguém quiser doar, eu quero doar uma cesta básica, eu moro em Iguaba, moro em Arraial, moro em Cabo Frio, não tem problema, a gente busca, a gente manda alguém buscar, né? O meu contato é 21, DDD 21 99168 5435, DDD 21 99168 5435. Se alguém quiser ajudar, vai agregar muito, porque tem muitas pessoas precisando ser alimentadas, né? Uma outra questão que eu queria falar, né? Quando Jesus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que analisar e ver que é uma palavra que a gente não pode pegar. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, porque Jesus, ele sempre pregou a verdade. Ele é o verbo. Ele é a vivo, verdade. Ele é a verdade. Quando nós olhamos para essa palavra assim, como que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos? Eu vejo pessoas, desculpa falar isso aqui, que pegam roupas que não servem mais. Ah, é verdade. Isso a gente não pode. Não. Isso não é uma doação.
Se a gente ama como a nós mesmos, nós temos que pegar e fazer do melhor. Eu bato nessa tecla também. Exatamente. Por quê? Se a gente ama o próximo como a nós mesmos, né, a gente deseja o quê? O melhor, né? O Senhor Jesus disse, né? Ele falou, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, você quer o bem, você tem que desejar o bem. Exatamente. Eu gosto de andar bem vestido, vou dar roupa furada, roupa rasgada, roupa que não serve mais. Exatamente. É igual dar comida estragada. A gente não pode dar resto de comida para ninguém, não é? Exatamente. Tem que dar uma comida boa e em condições de consumo, não é? Isso. É igual quando as pessoas vão levar, que o pessoal fala na campanha do quilo, estamos aqui montando cestas para doarmos. Poxa, aí a pessoa vai lá naquele arroz brocado, aquele arroz com bicho, pelo amor de Deus, né, Pedro? Leva fubá, né? Fubá tem um bichinho, né? Sim. Às vezes dá no macarrão, não, pelo amor de Deus, irmãos. Exatamente. Não é assim. Exatamente. Tem que ser um alimento. Faça com amor mesmo. Um não perecível de qualidade. Isso, exatamente. A roupa de qualidade. Isso aí, porque o que dói no meu coração, irmãos, toda vez que a gente vai, né, é ver que a gente não, infelizmente, a gente não pode fazer mais do que está ao nosso alcance. Mas se todos se juntassem, talvez esse projeto poderia crescer e virar uma casa de reabilitação com recursos, se todo mundo tivesse a mesma visão. Né? Seria muito bom se todos os irmãos que estivessem ouvindo, que vissem a gente fazendo essa obra, que quem quiser conhecer, quem quiser ir na rua com a gente, né? Tem aí, eu já deixei o meu contato, vai ser também muito bom, né? A gente vai poder alcançar mais pessoas, porque não é bom ir só pela violência também, né? A gente sabe que a gente está guardado por Deus, mas a gente também tem que vigiar ali naquele momento, né? Nas orações, tem que sempre ter dois ali, porque a rua foi, como eu falei, é algo espinhoso. A gente está indo fazer uma obra... A rua é um local perigoso. É um local perigoso, é uma obra que muitos hoje não querem fazer, mas Deus nos chamou para fazer, a gente vai continuar fazendo essa obra. Eu conto com a ajuda de quem ouvir, quem chegar a esse vídeo. Se quiser ajudar, é só salvar o contato, mandar um zap que a gente... E tem a chave Pix? A chave Pix é o meu celular também. É o celular DDD também. 21 99168 5435. 21 99168 5435. Pedro de Souza Manhães. Presbítero Pedro de Souza Manhães. E não tem página, não tem perfil página, no Instagram. Não tem perfil no Instagram. Ok. Entendeu? Futuramente, né? Isso, é aquilo, isso. A gente faz não para aparecer, não é questão, não é se exibir, não é tocar trombetas, não é? Mas é questão de uma prestação de serviço, né? Exatamente. Aí a pessoa pode até ficar na dúvida, mas não tem uma página, não tem nada. Vamos lá com a gente, que a gente marca a data e a pessoa vai lá conhecer pessoalmente como que é a obra. Ficar lá no calor da batalha. Exatamente. A gente não tem fim lucrativo nenhum com isso, muito pelo contrário. A gente tira do pouco do sustento que a gente tem e faz essa obra por amor. Por amor. Que essa obra cresça. É mandamento. Amar o próximo e fazer isso que é parte da missão. Isso aí é missão. Sim, sim. Claro. A gente chega num local. Jesus ama vocês. Aí mete o pé, não faz mais nada. Aí o pessoal, Jesus me ama, mas eu tô com fome. Que amor é esse? E você tá com a fé bem grande, hein? Porque nós estamos num calorão, que esse verão tá intenso, né? Sim, sim. E Araruama é quente. Quente. Você já tá falando aí da campanha dos agasalhos, cobertores para o inverno. Já cobertor. Você teve uma... Isso Deus te aí. revelou que vai ser frio então esse ano, então. Isso aí. Vai ser muito frio. No inverno eles sofrem muito, né? Porque não tem, né? Eles ficam na chuva, né? Debaixo das marquises, então... É chuva. Um irmão que a gente evangelizou que num dia de muita chuva ele deitou perto do bueiro e uma lacraia mordeu ele ficou com um lado paralisado, não teve um atendimento muito rápido, então... É bom, né? Material de higiene também, escova de dente, pasta de dente, papel higiênico, sabonete, fralda geriátrica. Tem pessoas que estão ali na rua que não tem enfermidade, que não consegue, né? Tem idosos também, né? Tem idosos, tem muita dificuldade nas ruas. Crianças também, você... Crianças. Infelizmente, o que mais dói é quando a gente... Todo ser humano, ninguém merece isso, né? Mas criança... sensibiliza mais a gente, né? Primeira vez que a minha esposa foi, ela viu a dor de uma mãe ali na rua, ali embaixo de um viaduto, sem proteção nenhuma, e ela ficou muito impactada com isso. Né? Porque a gente vê o sofrimento, se coloca no lugar do próximo, né? Se coloca, né? Infelizmente, é aquilo que eu falo, nós sabemos que na grande maioria, eles vão comer aquele alimento, não vão querer ouvir a palavra,
não vão querer Cristo, mas foi o que eu falei aqui, que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas essa obra não tem um resultado. Tem um resultado no reino. Claro que tem. Quantas pessoas, além da semente, nós já testemunhamos que ali, depois de uma palavra, um alimento, elas mudaram de vida totalmente, né? Tem um amigo Hamilton, depois eu vou mandar o link para ele do YouTube, vou mandar um abraço para ele, mora lá na Ilha do Governador, né? Há mais ou menos 3 anos atrás, esse homem era um evangelista, estava nas ruas, desempregado, viciado também em drogas, e Deus transformou a vida dele. Hoje ele é mecânico, comprou o seu carro, né? Congrega, está de volta na sociedade por causa de um ato de fé. É um ato de fé. Um ato de fé e um ato de amor, né? Um Alguém ato de tem amor. que se mexer. Gente, a resposta, presbítero Pedro, de Deus para o mundo somos nós. Exatamente. Somos nós. Assim Deus determinou que fosse. E assim o é. Então, Deus, ele não vai enviar anjos. Os anjos são mensageiros, né? Então, os anjos, eles nos protegem, sim. Eles são enviados de Deus, estão a serviço do povo de Deus, estão sob as ordens de Deus, o nosso Criador. Mas os anjos não evangelizam. Não. Deus não Essa confiou missão é nossa. esse trabalho aos anjos, ele confiou a nós. Somos nós que devemos fazer. Nós devemos. É a nossa missão. É a nossa missão. Então, isso fala de tudo isso que a gente conversou aqui, não é? E outros programas vamos falar novamente, porque se a gente não fala, o que acontece? Cai no esquecimento. Exatamente. Aí as pessoas são seduzidas a pensarem que servir a Deus é, eu era um empregado, agora sou patrão. Amém. Amém. Nada contra. Que todos prosperemos. A prosperidade é boa para todos. Prosperidade financeira, no caso. Mas não é só isso. Quando Deus, né, eu até falei sobre que nós somos fiéis depositários, reproduzindo uma fala de um rabino, David Waitman. Ele nem é cristão, né? O rabino, você sabe que tem essa questão dos judeus ortodoxos, não creem em Jesus, eu conversei com você também sobre isso, e muitos sabem, mas é uma verdade. Nós somos fiéis depositários. Tudo que recebemos de Deus é para que nós venhamos a compartilhar. Também a graça. Se recebemos, não é de graça, e de graça também nós vamos compartilhar e demonstrar amor. Quem ama demonstra, não é verdade? E pode ter certeza, a lei da semeadura É para certa. todos. É para Se todos. você plantar o bem, você vai colher o bem. Eu nunca vi ninguém plantar uma semente e colher uma semente. Quando você planta uma semente, vai crescer o que? Uma árvore, vai frutificar. Então, uma semente que a gente planta ali, levando um alimento, né? Aquilo ali vai crescer uma árvore, vai frutificar, entendeu? A nossa vida é aquilo que a palavra diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Né? Tem gente que fala assim, mas eu vou tirar do pouco que eu tenho para ajudar quem precisa, se eu estou na necessidade. Eu conheço um amigo missionário que ele pegava a cesta básica que ele ganhava no trabalho dele e ele repartia aquela cesta básica e vivia com a metade e abençoava famílias com a outra metade da cesta básica. Faltava alguma coisa para ele? Não falta. Não Isso falta. é fé. É fé. É fé. É por isso que muitos de nós não prosperam, nem financeiramente. Exatamente. Tem muitos de nós, aí fica a dúvida, será que realmente, como Paulo falava, se é que em vós habita o Espírito Santo? Porque Exato. há uma situação, mas é uma questão de cada um se conscientizar ao autoexame, ao autojulgamento, é a análise, né, pessoal. Presbítero Pedro, prazer recebê-lo aqui, agradeço aí pelas palavras sábias, que Deus abençoe este trabalho de vocês, né, e que cresça e depois pondere criar a página lá e é com vocês, né? Sim. Talvez você não queira se expor, né? Tanto. Eu que agradeço, né, esse convite. Realmente a gente não tem essa vontade de se expor. Mas para ter um crescimento, fazer algo organizado para que as pessoas venham ajudar, eu vejo essa necessidade sim de estar fazendo uma página para poder ter um crescimento, né? Esse programa aqui, eu queria parabenizar vocês, aos diretores desse programa, porque é muito importante estar falando sobre missões, né? É um assunto que é muito falado em outros lugares, mas é pouco praticado. Então, que nós viemos fazer a missão de verdade que Jesus deixou para o seu povo nessa terra. Eu gostaria de deixar, né, e mais uma vez agradeço a você e agradeço aí também as suas considerações. Estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para ser úteis. Essa rádio é um meio de comunicação, uma emissora
que está a serviço de Deus. Aqui, Jesus em primeiro lugar, né? Então, que Deus nos abençoe também, tenha misericórdia de nós. Sobre tudo isso que nós lemos, a palavra de Deus, eu vou ler aqui um texto do Antigo Testamento, não é? Claro, nós falamos sobre o Novo Testamento e devemos falar, aliás, devemos citar as Escrituras toda, né? Então, o que acontece? Vou ler aqui Provérbios 11, versículos 25 em diante, terminando o capítulo, né? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Olha a lei de semeadura aí, ó. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento. O tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, versículo 30. Agora o 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. O justo recebe a retribuição. Então a alma generosa, o que acontecerá com a alma generosa, presbítero Pedro? Prosperará. Não é barganha, não. Não é barganha. Não é barganha com Deus. É porque quando fazemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, isso inclui tudo isso que a gente falou e muito mais. Sim. Deus nos abençoa. Simples Amém. assim. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, Amém. presbítero Pedro. E não vai ficar só nessa não, hein? Eu que agradeço. Na próxima a gente vai contar mais testemunho, né? Isso. Eu creio, né? Sobre prosperidade também. Né? Isso. O que Deus fez depois dessa obra, né? Vamos já sim. pode já marcar um próximo. Sim. Pra gente poder Eu estar já falando tenho sobre o isso seu também. contato, já tenho a tua chave Pix, que é o teu contato, né? Amém, amém. Ok? Então é isso, gente. Por aqui eu fico. Você que nos assiste pelo YouTube, eu não sei qual é a hora que você vai acessar o vídeo, mas tem um ótimo dia, uma ótima noite. E Deus abençoe aí o seu dia na hora que você acessar esse vídeo, tá? O Manhã Missionário acontece pela Interativa FM todos os sábados, às 9h30 da manhã. Mas, como já fica gravadinho aí no YouTube, a hora que você acessar será bênção. Então vamos fazer missões, vamos pregar o Senhor Jesus, vamos fazer o bem, vamos amar. Vamos amar a Deus e amar o próximo. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.